Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de Química, hoje vendo massa molar e mol. Vamos lá? Bom, você aprendeu na última aula que era uma massa molecular. Como calcular a massa molecular? A massa molar nada mais é que a massa molecular expressa em gramas, ou seja, que corresponde a 1 mol, por isso molar. Então, quando você calcula a massa da água, por exemplo, que é 18 unidades de massa atômica, nós dizemos que a massa molar da água é 18 gramas, né? O termo molar já vem da própria palavra molécula, que é o conjunto de átomos que se ligam por meio de ligações químicas, certo? Bom, vamos lá. Um exemplo. H2SO4. Eu calculando a massa molecular, eu tenho lá, vamos relembrar, 4 oxigênios. Cada oxigênio tem a massa de 16, está aqui no cantinho, ó. Então, 4 vezes 16, 64. Não tenho nada aqui, então é 1. 1s, enxofre. Cada enxofre tem a massa de 32. 1 vezes 32. Tenho 2 hidrogênios. Cada hidrogênio tem a massa de 1. 2 vezes 1, 2. Somando, isso aqui dá 98. Então, 1 mol de H2SO4 tem 98 gramas. Então, essa massa molecular que eu calculei, ela é expressa em gramas quando a gente fala de mol. Bom, 1 mol de H2SO4 não tem 98 gramas? Nós acabamos de falar. 1 mol de H2SO4 tem 98. Imagine o seguinte, né? Que você tem um apagador que tem massa de 10 gramas, né? 100 gramas. 2 apagadores iguais teriam a massa de 2 vezes 100 gramas. Aqui é a mesma coisa. 1 mol é 98 gramas. 2 mols é 2 vezes 98 gramas, que dá 196. Metade de 1 mol, meio mol, de ácido sulfúrico dessa substância é meio vezes 98, que dá 49. 10 mols de ácido sulfúrico, 10 vezes 98, que dá 980. Mais um exemplo. HCN, o ácido cianídrico. Eu tenho um N que tem 14, que a massa dele é 14. Então, 1 vezes 14, 14. Tenho um carbono, se não tem nada, é 1. 1 vezes a massa dele, que é 12, 12. Eu tenho um hidrogênio, a massa dele é 1. 1 somando tudo dá 27 unidades. Ou seja, se nós relacionarmos essa massa em mol, nós temos 1 mol de HCN tem 27 gramas. Bom, 1 mol de HCN, de ácido cianídrico, tem 27. 10 mols, consequentemente, 10 vezes 27, que dá 270. 2 mols de HCN, 2 vezes 27, que dá 54. Vamos resolver alguns exercícios? Vamos lá? Quantos mols temos 90 gramas de água? Primeira coisa, quando aparece um exercício assim, eu tenho que calcular a massa molecular da substância. Então, vou lá. A substância é água. Então, vamos calcular a massa molecular. 1 vezes 16, 16. 2 vezes 1, 2. A massa molecular é 18 unidades de massa atômica. Ou seja, 1 mol de água tem 18 gramas. E o que ele está pedindo? Quantos mols? Vamos fazer uma regrinha de 3. Quantos mols é? X embaixo de mol. Tem 90 gramas? Gramas embaixo de gramas. E aí, como resolve isso? Multiplicando em cruz. Então, x vezes 18, 18x.
1 vezes 90, 90. 18 está no primeiro membro. Eu tenho que isolar o x. Então, se ele está multiplicando, ele passa para o segundo membro, invertendo a operação. Passa dividindo. Então, fica 90 dividido por 18, que dá 5 mols. Então, quais são os passos? Vamos relembrar. Primeira coisa, deu o exercício. Eu vou calcular a massa molecular dessa substância que foi dada. Vou relacionar com o mol. Então, fica lá. 1 mol está para a massa molecular dada. E aí eu volto no exercício. Foi pedido 90 gramas. Então, gramas embaixo de gramas. Do outro lado, quantos mols? X, que é o que eu quero saber. E resolve a regra de 3 simples. Próximo exemplo. Quantos gramas temos? 2,5 mols de CO2, de gás carbônico. Então, primeira coisa a fazer, calcular a massa atômica. Então, eu tenho lá 2 oxigênios, 2 vezes 16. As massas estão aqui, ó, massas atômicas. 2 vezes 16, 32. Eu tenho um carbono, cada carbono tem massa de 12, dá 12. 32 mais 12 dá 44. Então, 44 unidades de massa atômica. Transformando isso em mol. Então, 1 mol em 44 gramas. Vou no exercício. Quantos gramas? Então, embaixo de gramas vai ter X. E 2,5 mol foi o que ele deu. Então, embaixo de mol, vou colocar 2,5. Multiplica em cruz. Primeiro multiplica o x. X vezes 1, x. 2,5 vezes 44, 110. É só multiplicar. Mais um exemplo. Quantos mols temos em 980 gramas de H2SO4? Qual a primeira coisa a fazer? Calcular a massa molecular. Então, eu tenho lá 4 oxigênios com massa de 16,64. 1 enxofre, 32, dá 32. 2 Hs, 2 vezes 1, que dá 2. Somando dá 98 unidades de massa atômica. Vamos relacionar isso com mol. Então, 1 mol tem 98 gramas. 1 mol tem 98 gramas. Quantos mols? X tem 980 gramas. Gramas embaixo de gramas. Professora, daqui eu já estou visualizando que 980 é 10 vezes 98. Então, são 10 mols. Ótimo. Quem visualiza não precisa fazer a regra de 3, né? Já está tendo a resposta. Mas quem não consegue, então, faz a conta. X vezes 98, 98x. 1 vezes 980, 980. 98 está multiplicando, passa dividindo. Então, fica 980 dividido por 98, 10. 10 o quê? O x que eu estou descobrindo não está embaixo de mols? Então, 10 mols. Ok? Mais um exemplo. Quantos gramas temos em 3 mols de H3PO4? Eu tenho calcular a massa molecular. 4 vezes 16, 64. O P é 1P e cada P tem 31. Então, 31. 3 hidrogênios, 3 vezes 1, 3. Somando também dá 98 unidades de massa atômica. Relacionando com um mol tem 90, H3PO4 tem 98 gramas. A pergunta é, quantos gramas? Então, embaixo de gramas, X. Temos em 3 mols de H3PO4. Então, embaixo de mol, 3 mols. Multiplica em cruz. Primeiro sempre o X. X vezes 1, X. 3 vezes 98, 294.
Bom, chegamos ao final de mais uma aula, espero que vocês tenham entendido e nos vemos numa próxima. Até mais.